Estamos iniciando mais um episódio do Conversas Podcast. Seja muito bem-vindo, venha fazer parte aqui do nosso movimento, tá? A gente já está no 5º episódio, então seja muito bem-vindo e a gente vai conversar, tá? Hoje do meu lado aqui, a pessoa que já esteve à mesa com a gente, Laércio. Obrigado, Laércio. Obrigado aí pelo convite, Paulo. Obrigado, e a gente vai conversar. Também estreando aqui a nossa mesa, tá o Glauber Maurim. Obrigado, Glauber, por ter vindo. Obrigado pelo convite. É isso aí. Então vamos conversar, empreendedorismo, então esses desafios que acaba vindo aí, né, com quem toma a iniciativa do empreender, tá? Então, gostaria que te pedir, então compartilhe esse vídeo, se é interessante, foi relevante para você, compartilhe esse vídeo, coloque aí na inscrição, né, da sua solicitação e acione o sininho lá, para que você possa estar recebendo todos os episódios aí que for surgindo. Muito bom, vamos conversar então, pessoal, vamos conversar. Glauber, então fala um pouco aí da sua trajetória, né, do seu início aí de empreender, como é que foi essa questão aí, vamos conversar um pouco. Eu digo que sou empreendedor, acho que desde os meus 8 anos de idade, porque uma vez eu lembro que era Dia das Mães e eu queria dar um presente para minha mãe, fui na feira, né, tinha aquela feira na rua, e eu achei um cachorro lá de gesso e tal, eu queria dar um presente para minha mãe e não tinha dinheiro. E naquela época tinha vergonha de pedir pro meu pai, minha mãe, né? Aí o que eu fui fazer, né? Queria dar esse presente para minha mãe, eu fui olhar carro na rua. Então, consegui juntar um dinheirinho lá, briguei um pouco com a mulher que estava vendendo na feira e comprei o presente para minha mãe e dali para frente tomei gosto, né? Acho que tomei gosto por fazer, né? Por fazer e resolver problemas, né? Tanto que hoje eu sou um engenheiro formado, digo que eu sou um empresário há 36 anos, né? A gente tem uma empresa já com 30 anos de vida, né, nesse país aqui. Então, assim, a minha trajetória dei bastante emprego para muita gente, graças a Deus, consegui pagar muita conta, né, muito imposto. E estamos aí, né, lutando cada dia, né, para conseguir aí trabalhar e realizar, né, nossa vida, nosso sonho, né, de ter sucesso né? Aí o sucesso vai mudando um pouco, né, com a idade, né? Nossa régua, né, vai chegando em valores diferentes, mas a gente sempre tem que ter sonhos, né? E buscar isso a vida inteira, né? Muito bom. Muito bom. Laércio, com relação, o Glauber ele comentou, empreender, né, ter ali a sua empresa e tornar essa empresa aí que seja uma empresa de sucesso. O que você me fala sobre isso, com que o seu pensamento com relação a empreender e ter aí a sua empresa bem sucedida nessa área aí? Empreender é algo que muita gente não tem conhecimento, mas está dentro de cada um de nós. Cada atitude, cada situação, como ele disse, num simples momento ali da vida dele, que ele encontrou ali um desejo e não tinha um recurso, e ele teve uma ideia e foi à frente. Hoje, na nossa vida, a todo momento, nós nos paramos com situações que nos dificultam de encontrar algum objetivo, de encontrar algum caminho. E aí que a gente tem que se localizar nessa questão de empreendedorismo. No caso, eu também iniciei menor de idade, com 17 anos, a perca do meu pai, eu tive alguns amigos que trabalhavam com eventos. Então, a gente trabalhava naquela época fazendo eventos, promovendo festas. Naquela época tinha muito disso, questão de fazer uma festa, som, eletrônico, isso aí há mais de 20 anos atrás. Então, dali, também eu entendi que era mais assertivo eu conseguir alcançar os meus objetivos através de empreender do que eu ficar preso a uma CLT, por exemplo.
Então, o poder de alcance é maior. Mas é claro, eu não poderia ficar preso a limitações. Essas limitações, geralmente, quem dá somos nós mesmos. Quando eu vejo alguma coisa, quando eu vejo algum objetivo ali, e muitas vezes eu desanimo por tanto que aquilo parece estar longe do meu alcance no momento. Mas, na verdade, eu tenho que usar aquilo como uma motivação e não como algo para me desanimar. E eu vejo isso, esse papel de empreender, é, é algo assim que a cada dia que passa vem me fascinando mais ainda. Porque hoje eu já estou eu tenho uma empresa desde 2013. Então, chegou um momento de eu ter 3 empresas ao mesmo tempo e apoiando a minha esposa na dela, que é a madeireira. Então, assim, fora as outras coisas que eu faço, os treinamentos, as mentorias, as coisas. Então, assim, é algo que não me sobrecarrega, porque é algo que, independente da quantidade, existe uma forma de eu colocar cada um em seu devido lugar, cada setor, de eu dimensionar, de eu dividir essas funções. E isso, o fato de empreender dessa forma, realmente é fascinante. Tá. Ô, Glauber, quando você fala, né, que você iniciou, você já empreendia antes, né? Você já teve a sua empresa, ou já está completando 30 anos, mas antes seria na parte, você empreendia na própria CLT, falo empreender na própria CLT como a gente empreende, né, o tempo todo, né? Então, ou não, já tinha outra empresa antes, como que era? Sim, com 18 anos de idade, eu comecei a trabalhar de estagiário numa empresa, como estágio, né, CLT, né, era um contrato de estágio. Fiquei ali 2 anos, e aí eu vi que eu gostei do mundo que eu estava, né, de eletrônica, de eletricidade, de engenharia. Chamei um pessoal que trabalhava comigo e nós montamos a primeira empresa. Aí com algumas discordância, né, de opiniões e do que cada um fazia e tal, né, da importância, e aí a gente acabou se separando, e aí comecei uma empresa própria, né, que é essa agora, a Eletroauto. Uhum. Mas eu tive um período de interrupção, né, a empresa continuava existindo, mas eu tinha um período que eu fui trabalhar como CLT numa indústria, como gerente de engenharia e de manutenção, né, e fiquei ali 17 anos mais ou menos trabalhando nessa empresa e tocando a minha empresa com alguns biquinhos aí, né, que a gente fazia por fora, né, sempre para poder completar o salário e tudo, né. E aí, então eu tive os dois, comecei como empreendedor, né. Eu digo, esse lado de empreendedor, né, que nem vocês falaram aí, e eu acho que tem que separar um pouco, né, porque muita gente confunde, né. Empresário é uma coisa, né, e empreendedor é uma coisa que você faz o tempo todo, né? Vocês estão falando aí, né? Então, assim, todo empresário é um empreendedor, mas não quer dizer que todo empreendedor precisa ser um Perfeito. empresário, né? É isso aí. Então, eu lá, mesmo trabalhando com CLT lá naquela empresa, eu tinha ela como dor de dono, então eu pensava que aquela empresa era minha e eu tocava ela como se fosse o empresário daquela empresa, né? Como se fosse o dono daquela empresa lá, pelo menos na minha área. Brigava por aquilo que eu acreditava, por conseguir sucesso daquela empresa, que ela sendo realizada, eu também estava me realizando, né? Até que um dia a empresa quebrou lá, né? Por outros motivos, e aí eu tive que, já com uma certa idade e tudo, né? E aí eu escolhi, né? Voltar para minha empresa e falei, agora eu não tenho mais jeito de eu voltar para a CLT, porque a minha idade já está sendo avançada e depois eu vou ficar muito mais velho, aí alguém me manda embora de novo e eu não vou conseguir voltar para a situação que eu preciso, no meu conforto, né, e tudo, né. Então eu vou acreditar na minha empresa e resolvi tocar ela, né. E assim, não mudou muito, né, da forma que eu era lá como CLT, como empresário agora. A gente, eu como, mesmo lá, né, como CLT ou como empresário, como for, né, eu acredito que o Brasil tem muitas crenças limitantes, né,
A pessoa começa pensando que é difícil de empreender ou de ser empresário no Brasil, porque é muita lei, porque é isso, porque é aquilo, né? Ou então não tem condição, nunca aprendeu, dinheiro é sujo, né? A gente aqui também falou de religião, né? A religião aqui, por nós sermos a maioria da população aí, eu acho, na área cristã, né? É mais fácil passar um camelo dentro um buraco da agulha do que ser um rico entrar no céu. Então, ser rico não pode, né? Tudo isso daí é crença limitante, quer dizer, isso aí atrapalha, né? Quem quer ter sucesso. A CLT, para mim, o Paulo sabe disso, né? Eu brigo demais, porque CLT para mim é o que atrasa esse país. É uma coisa que foi criada aqui nesse país e que todo mundo se sente na zona de conforto, né? Acha que estando na CLT tá tranquilo, né? Só que não é assim, né? A gente amanhã vai aposentar e a aposentadoria hoje todo mundo sabe que não dá nem para comprar o remédio que você vai precisar, né? É isso, é isso. Lércio, o Glauber comentou aí a questão de crença limitante, né? E é isso, é de fato, né? A gente acaba, às vezes, ficando numa zona, né, de estagnação. Você estudou sobre isso, nessa questão você acabou vendo mais essa questão de crença limitante. Você até comentou no outro episódio. Fala um pouco sobre isso. Assim, é bem legal falar sobre esse tema. Eu, há algum tempo, tenho um conhecido e ele se passou no concurso da polícia, né? Ele passou num concurso uma prefeitura de uma cidade, depois ele passou no concurso da polícia. Eu vi ele numa confraternização há algum tempo atrás. A gente tava conversando e eu falei, bacana, tal, né? E aí surgiu alguns assuntos. Sabe quando você percebe que uma pessoa, ela se acomodou? Aquilo para ela tá bom. Ele tem 35 anos hoje. Então, assim, praticamente nem metade da vida ele atingiu ainda. Então você percebe que eu percebi que ele ficou contente com aquilo que ele tinha. Um carrinho, uma casa. Só que ele não imagina o potencial, ele não visualizou o potencial que ele tem ainda. Então ele ficou acomodado numa situação de concurso. Como quando a gente traz isso que o Glauber comentou aqui a respeito de um salário. Às vezes você pega uma pessoa, tá bom, isso aqui para mim tá bom. 2 salários mínimos, já pago meu aluguel, já sobra isso aqui, para mim tá bom, não preciso de mais nada. E a pessoa, ela coloca uma limitância na vida dela, eu não preciso fazer mais nada, por que eu vou querer fazer isso? Então, assim, a verdade é, quando a pessoa, ela passa de pensar no que tá bom para ela e ela começa a enxergar o que ela pode fazer a mais, isso muda a chave da vida dela. Então, assim, um exemplo, muita gente fala, meu sonho é chegar e aposentar e ficar quieto, ficar no meu canto, ficar tranquilo. Mas essas pessoas, elas não fazem ideia do que é possível fazer após a aposentadoria. Após eu me aposentar, Laércio, falando de mim mesmo, seria a época que eu mais quero contribuir. É a época que eu mais quero servir, é a época que eu mais quero investir no conhecimento. Porque, para mim, Laércio, a minha vida vai terminar só o dia que eu tiver de sair daqui. Porque eu vou continuar produzindo até o dia. Olha, eu tenho família, tenho pessoas, e, eu não sei muita coisa, eu não estudei, eu não fiz isso. Uma virada de chave que eu tive muito grande. O que você conhece hoje, que para você é pouco, para alguém pode ser muito. Então, assim, o conhecimento que talvez você não valoriza hoje, alguém está lutando para tentar encontrar uma chave para chegar onde você está hoje. E isso é uma questão de limitação mesmo, a pessoa não enxergar onde ela pode ir e se contentar com o que ela tem hoje. Tá. É um desafio, né? É um desafio essa questão aí, porque pegar isso e falar assim, cara, porque que nem o Glauber comentou, é muito cômodo, né? As pessoas acabam ficando mesmo, né? Nessa questão aí. Então, ter essa mudança de mente aí para poder se arriscar mesmo, que nem o Glauber comentou, né, Glauber? Essa questão aí, você trabalhava numa empresa, viu a uma hora que falou, não dá mais, eu preciso agora sair dessa zona de conforto. E esse sair da zona de conforto é se jogar mesmo, né? Como você tem feito. Assim, a gente tem que entender que existem pessoas e pessoas, né? Não é todo mundo que tem o sonho de ser um empresário, porque você vai trabalhar demais.
Por exemplo, tem pessoas que quer isso mesmo, quer passar a vida tranquilinha, ir lá beber cerveja, fazer festa e ser feliz. Se ela tá feliz desse jeito, né, que fique, né? Se ela tá feliz em viver com a vida, com o que ela tem, que fique feliz. Agora tem gente que quer, né? O capitalismo fala pra gente cada vez ter mais, ter isso, ter aquilo, mas às vezes você chega no final da sua idade, tomando remédio, um doente, né? Com vários problemas na cabeça aí, com coisa, perda de tempo, de vida que você perdeu. Se você é empresário, às vezes você não consegue se dedicar aí à família. Então tem assim, tem pessoas e pessoas, né? Eu acredito que tem gente que gostaria de ficar na rede, né? Deitada a vida inteira, né? Em vez de plantar mandioca, como é o Macunaíma, a história do Macunaíma, né? Porque para ele tá feliz desse jeito, né? Não precisa de estar correndo atrás de mais coisas, né? Então, assim, o empreendedor também, ele não quer dizer que ele precise de correr atrás de dinheiro, né? O empreendedor, ele pode ser um empreendedor social, né? Então, muitas vezes a pessoa não quer aquilo para ele, mas está lá ajudando alguém, está ajudando uma instituição, está, né, ajudando o pessoal de rua, está fazendo alguma ação lá na igreja, né? Isso é empreendedor também, né? É um empreendedor social, né? Empreendedor ambiental, está lá ajudando a plantar árvore na rua, né? Isso tudo também é uma forma de empreendedorismo e a pessoa às vezes é feliz com isso, né? Porque tá dando alguma coisa de si para os outros também, né? Sim, sim. Os desafios aí, você comentou, finalizando sua fala anterior, com relação ao Brasil, né? Tem aí os desafios, né? A gente tem aí alguns desafios quando empreende aqui no Brasil. Que você pensa aí, Glauber, essa questão de esses desafios eles sempre foram assim, o Brasil é desse jeito, você vê uma perspectiva para o futuro, algo melhor? O que vocês pensam sobre isso aí? Vamos conversar um pouco sobre esse empreendedorismo aqui no nosso solo brasileiro. Eu acredito que seja. Eu já fui conhecer agora, mais recentemente, alguns outros países aí. A gente vai com a visão de saber como é que funciona, né? Ver por que está errado aqui no nosso país, o que está certo, o que está errado, né? Eu acredito que o cara que consegue administrar uma empresa e ter sucesso no Brasil, né, e tal, ele já passou por tanta dificuldade e conseguiu resolver tantos problemas que lá fora ele ia ser o Elon Musk. Ele ia ganhar tanta coisa, ele ia ter tanto sucesso, porque aqui é difícil. Aqui é como você correr e ter aqueles obstáculos, né, na pista que você tem que ficar pulando toda hora, toda hora, toda hora. Então, tanto você tem contra o governo, que é seu sócio majoritário e que não só sabe tirar de você e não te dá nada em troca, né? Se você quer ter segurança, você paga imposto para ter essa segurança, mas a polícia não vai nem lá para tentar pegar o ladrão se te rouba na sua casa, não quer nem assistir o vídeo da câmera, porque para ele não interessa pegar o bandido. Aí você tem que ter o seguro, então você paga 2 vezes. Se você quer ter transporte, você vai ter que pagar pedágio. Se você quer ter, né, escola decente para os seus filhos, você tem que pagar imposto e depois também pagar uma escola particular para os seus filhos. Então, quer dizer, você acaba pagando imposto, né? E ainda além do imposto, né, que é outra coisa também que atrapalha, é que você tem que ter tanta gente não produtiva na sua empresa para poder administrar as coisas que o governo quer te tomar. Então você tem que ter lá contabilidade, aí você tem que ter um contador especialista em tributário para poder dar nó nos tributos. Não dá nó não, né? Mas pagar o mínimo, né? O certo mais o mínimo do imposto, porque é tanta lei, tanta legislação que você não entende nada, né? Você não consegue entender. Muda toda hora, né? Então você tem que ter lá o engenharia tributária, aí você tem que ter um especialista de RH, porque tem tanta lei de CLT aqui que você tem que cumprir, e mesmo assim, ainda com tudo isso, ainda você vai tomar uma ação trabalhista depois. Então é muito complicado. E lá fora eu vi, do que eu conheço, não é assim, né? A burocracia nossa é muito grande. Você, ao abrir uma empresa, é tanto papel,
Para você poder provar, você tem que provar que você está certo para as empresas que você trabalha, né? Então você tem que colocar lá. Aí as empresas que você trabalha, né, os seus clientes, vão ter que olhar toda a sua documentação para ver se você está certo também, porque senão eles também são criminalizados por um erro que um fornecedor lá pode cometer. Então é muito entrave, é muita coisa aqui que eu acho que não precisava disso tudo se houvesse uma confiança na sociedade, né? Se a lei aqui realmente fosse executada e fosse uma lei que a gente fala assim, lei aqui no Brasil não pega, né? Então, assim, se fosse todo mundo fosse certinho, não precisava disso tudo, né? Todo mundo pagava o que tem que pagar, o tributo tem que pagar, não teria tudo isso. O Brasil é muito complicado, mas se a gente ficar pensando nisso, não tem emprego. Se a gente pensar que não tem um empresário, se não tem um empresário, gente, não paga o assessor do ministro não sei das quantas, não paga o presidente, não paga o lixeiro que coleta na sua rua, porque não tem emprego, né? Se não tem o empreendedorismo aqui nosso, não ia ter emprego. Ou se você quiser, vamos falar então não, pode ser um socialista aí, né? Tá? Aí é que nós íamos ver o que é não, né, um socialismo. A gente não tem ideia, né? Esses caras que ficam falando aí é porque não conhece. Eu já fui conhecer os países que eram lá da Cortina de Ferro lá, e vi, né? É uma vida totalmente diferente que ninguém hoje aqui no Brasil vai conseguir viver nesse tal de socialismo aí não, gente. Então, a gente como empresário aqui vive correndo com obstáculo, tem que ficar pulando, e você não sabe se você vai chegar lá no final, né? Às vezes você cansa, né? Porque tem tanta coisa do contra, né? Não é Puxando, né? Coisa que acaba... né? Você pegar aí o nosso custo Brasil, né, que a gente chama, é o custo que o Brasil em relação aos outros países, deixa a gente inviável, né? Nós fomos, na minha ideia, assim, o Brasil ele foi formado para banco ganhar dinheiro, né? É banco só que ganha dinheiro aqui. Então você olha aí, né? O Itaú e o Bradesco deixaram. Pode falar isso? Pode? Ixi, tá livre. Você pode ver o seguinte, né? O Itaú e o Bradesco marcaram toca, né? E deixou uma C6 aí, num bank, abrir, né? E hoje a Junqueira, aí, que é daqui da nossa região, é uma mulher mais rica do Brasil. Em quanto tempo ela montou um banco e virou uma mulher mais rica do Brasil? Você entendeu? É banco. Antônio Hermílio de Moraes fala no livro dele lá, o pastor escreveu, que o Brasil é feito para banco, né? E ele não queria banco de jeito nenhum. Ele gostava de produção, ele quer produzir. Aí ele conta o seguinte, que os irmãos obrigaram ele a montar o Banco Votorantim, e aí ele teve que montar, né, para poder financiar as próprias indústrias deles lá e tal. E aí depois de 2 anos ele pegou e escreveu que 50 funcionários no segundo andar de um prédio na Avenida Paulista ganhavam mais dinheiro que 3.000 funcionários produzindo alumínio na CBA Alumínio. Então, quer dizer, nós somos feitos para isso, né? Então, a gente não tem essa visão, mas banco, quando tá tudo bem, a economia tá boa, ele tá emprestando dinheiro e tá ganhando dinheiro. Quando a economia tá ruim, ele tá tomando tudo que você tem, né? Vai ficar para ele, né? Então, a gente aqui não consegue um financiamento, pelo menos agora tá mudando um pouco, né? Você tem aí financiadores anjos, você vai montar uma empresa, você consegue achar alguém aí que te dá dinheiro aí para você, né? Confia em você consegue achar, né? Investidores. Mas quando eu comecei lá, muito tempo atrás, você tinha que tomar dinheiro do banco. E aí é o juro que era, né? É o juro que você tinha que brigar com isso, né? E o banco senta na mesa lá de negociação deles, você, né? Quando eles vão lá vestir o capuz negro lá na mesa de sexta-feira, senta lá os presidentes dos bancos lá, aí eles pegam e falam assim, hoje nós vamos cobrar o juro 15%, vamos fazer isso. E você acha que é o nosso L ou o nosso B que manda nesse país? Quem manda é banco.
É ele que coloca o presidente, ele que tira o presidente aqui dentro. Na minha opinião, não, eu tenho certeza que é assim, porque é ele que faz a propaganda na televisão, né, que paga para poder fazer propaganda para os outros, é ele que ele tem o dinheiro na mão. O banco é assim, né? O banco é o que tem gente lá só pensando para isso. Essa é a opinião minha, né? E por isso que eu acho que aqui no Brasil o empresário ele tem que ser um herói. Todo dia tem que levantar, ele vai trabalhar mais que os outros. Isso aí já está já é escrito, né? Que ser empresário tem que trabalhar mais, né, do que todo mundo e tal, né? Mas assim, ele vai lutar contra muita coisa, né? Esse país aqui é complicado. E aí, Laércio, o que você pensa com relação a isso? Essas dificuldades aí do empreendedorismo aqui. Baseado nas minhas experiências, né? Eu não tenho conhecimento lá fora do país ainda. Mas baseado nas minhas experiências, praticamente tudo que o Glaucio falou ali é exatamente isso. Eu só acrescento que além de você passar por tudo que ele comentou aqui com a gente, ainda tem o fato de você ter uns empregados que são oportunistas. Não tem os empregados bons, empregados realmente que valem aquilo. Aí é aquela situação. Você pega um profissional cru, porque se você tiver um profissional qualificado, você não tem, a maioria das vezes, você não tem aquele ticket disponível para poder pagar um valor alto para você trazer alguém pronto. É porque ele está lá por mérito. Mas assim, você não consegue em todas as situações. Então, você pega alguém cru, você treina, você remoda a pessoa, a hora que a pessoa está pronta, ele vem, pede as contas, vai para o concorrente. E te põe na justiça depois. O Brasil, ele tem a legislação nossa, é uma legislação trabalhista populista, lá na época do Getúlio Vargas, né? Que para poder falar que o nosso ditador, que era o Getúlio Vargas, era um presidente que todo mundo amava, né? Ele criou aí a CLT, né? E deu deu os benefícios, dizendo, né, se fosse para a população, que isso era a favor dos trabalhistas, né? Da pessoa que trabalha. E realmente naquela época, o Brasil, a maioria, em 1940, até 1950, aí, nós tínhamos uma grande população aí de analfabetos, né? Uma grande população aí que trabalhava no campo, que estava vindo para a cidade, mas que está ainda, né, bastante no campo, bastante ali. Então tinha muito mesmo trabalhos análogo à escravidão, né? Muita gente que era enrolada, muita gente que era, né, que trabalhava a troco de alimento, isso e aquilo. Então precisava mesmo de alguém, né, um patrãozão, né, o Getúlio Vargas, para tomar conta desse pessoal, né, de dizer o que está certo, o que está errado. Então a legislação foi voltada para isso, né, para ajudar esse pessoal. Que foi legítimo na época, né? Na época era legítimo. Mas hoje, gente, um funcionário que não sabe ler e escrever, ele tem um celular. E ele sabe mais dos direitos dele, ele sabe mais de todos os direitos dele. Os deveres ele não quer nem saber, mas os direitos dele, ele sabe tudo. Ele sabe de tudo, quem põe na justiça, quem não pôs, quem isso, quem aquilo, né? E assim, nós temos uma legislação que é ingrata porque a civil, né, a legislação civil e a criminal, prevalece o seguinte, né? Você é inocente até que se prove o contrário. Então, esse é o fundamento deveria ser o fundamento da nossa justiça, né? Mas na justiça trabalhista, o empresário, ele é culpado até que ele prove o contrário. O funcionário, ele pode chegar lá e contar um monte de mentira, e é padrão já, né? Os advogados já têm isso como padrão, até um checklist. Ele vai lá e coloca tudo que ele tem, tudo que ele acha que ele tem direito, ele coloca lá, né? E aí a empresa que tem que provar que pagou certo. Porque se ela não provar, se ela não levar lá documentos, se ela não levar tudo lá que está certo, está errado, prevalece e prevalece sempre o lado do funcionário. O que o funcionário falou lá é verdade. Mesmo sendo, a gente sabe que é mentira. E lá na hora da frente do juiz, lá você é tratado como culpado. Não é assim, aquela pessoa do desenho que você é sempre o vilão, né? Lá na frente do juiz, o empresário é o que sanguessuga do funcionário, que tira tudo do funcionário. Então, sempre alguma coisinha o funcionário leva, né? Nunca você sai lá ganhando. Por quê?
Isso daí eu posso dizer para você o seguinte, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Eu fiz engenharia de segurança do trabalho com gente aqui que era perita há muito tempo da justiça nossa aqui, né? E os caras me ensinavam como que eu tinha que fazer para o funcionário ganhar. Como que eu tinha que dar nó nos aparelhos lá para dar periculosidade ou insalubridade para algum funcionário. Por quê? Porque se o funcionário ganha, eu cobro mais caro. Se a empresa que ganha, o funcionário ele entrou com atestado de pobreza, então ninguém vai pagar nada. Aí eu não vou ganhar. Você acredita nisso? O perito não ganha o valor, não ganhava, né? Agora mudou um pouquinho a legislação, né? Mas enquanto eu era, se eu fosse perito, eu entro lá para fazer uma perícia, eu cobro o meu valor. Se a empresa perde, ela paga o valor que eu cobrei. Mas se o funcionário perde, ele não paga, porque ele entrou com atestado de pobreza. Então o perito ganha ganhava um valorzinho simbólico. Então nisso, o que eu vou fazer? Eu quero ganhar dinheiro também. Né? Eu vou lá e vou dar, quanto mais eu conseguir forçar para o funcionário ganhar, melhor. E isso foi há muito tempo, até pouco tempo atrás, aí, quando tentaram acabar com isso, né? No nosso B aí, né, que estava no poder, ele tirou isso, né? Aí o que aconteceu? Acabou, a justiça trabalhista no Brasil parou. Juízes ficaram sem emprego, né? Emprego não, né? Porque tá lá, não tá ganhando sem fazer nada, né? Mas o pior, né? O quarto poder do nosso país, né? Que chama OAB, é o quarto poder do Brasil, ele perdeu, né? Aí o que entraram com ação para retornar a mesma coisa lá de direito do pobre, né? Direito do funcionário, né? Que entra com atestado de pobreza, aí voltou de novo a todo mundo pôr na justiça, porque você vai lá, você faz um acordinho, você pega um dinheirinho, você não tinha de ganhar nada mesmo, né? Só que assim, a empresa banca um advogado, que às vezes é mais caro você ter o advogado do que o acordo que você vai fazer com o funcionário. Então é muito complicado, né? E ele estava falando assim, a gente tem um outro problema que a gente briga aqui nesse país, Paulo, que é o mais sério, a nossa educação, né? O funcionário não, né? Toda a população, a educação brasileira, ela não é feita para formar gente que pensa, né? Você engole as coisas que o professor te fala, né? Então ela vai lá, ele ensina a fórmula, você usa aquela fórmula e você não sabe por que saiu aquela fórmula, da onde saiu aquela fórmula, você usa ela. Você tem que decorar a capital de todos os países, que o país muda a cada 10 anos, muda, né? Muda aí os limites de... É umas coisas assim inúteis, né? Né? E é uma das coisas que a gente vê lá fora. Um aluno lá fora, ele tem aula o dia inteiro. À tarde ou de manhã, né? Dependendo. Ele vai fazer uma escola de oficina de marcenaria para aprender a fazer um móvel. Ele vai fazer lá um jornalismo para a escola. Ele vai fazer lá um filme. Ele vai fazer alguma coisa além da matéria que ele tem, né? Além da matéria básica lá deles, entendeu? Então, lá na escola, o cara já aprende a usar um EPI. O cara tá lá na marcenaria, desde pequeno, ele já aprende a pôr um óculos de segurança, a pôr um protetor auricular, saber que aquela máquina lá, como é que chama essas máquinas. Aqui você tem que pegar o cara, além de ensinar ele, você tem que ensinar tudo, né, que você falou, você tem que ensinar, formar essa pessoa, que era um papel que a educação deveria fazer, né? Uhum. E depois que você está lá, você formou isso e aquilo, ele acha que ele está produzindo mais do que você, que o que você paga para ele é pouco, aí ele sonha em ter a sua empresa, ele não se prepara para o outro lado, ele monta a empresa. Aí vai concorrer com você também, né? Vai tomar, pelo menos por um certo tempo, ele pode tomar seus clientes ali, né? Ou atrapalhar. Mas aí é o número que o Sebrae, o pessoal fala, né? Quantas empresas quebram no país? A maioria, eu garanto para você, quebra porque eram ex-funcionários que saíram de empresas não preparados, achando que podia ganhar mais do que o patrão ganhava, e achando que era fácil a vida do patrão, e aí foram lá se aventurar e quebraram a cara, né? Uhum. Então, assim, a gente luta com tudo isso, né? Com a legislação,
A gente luta com os tributos nossos, que é demais, né? E você não vê hoje um país nosso desse tamanho aqui, nós não temos indústria. Nós não temos aqui indústria. Se você for falar assim, pô, a gente entrega um navio, né, Paulo? A gente conhece lá o Pará, lá. Aham. A gente encarrega um navio gigante, cheio de minério de ferro, né? Vai para a China e no mesmo valor o chinês manda para nós um barquinho cheio de celular, né? É isso. Então, assim, nós não temos aqui, a gente é terceiro mundo, nós achamos que o Brasil é muito grande, mas nós somos São Paulo, O nosso custo, né, para envio é muito maior. é maior do que aquilo que você tá. Se você fizesse o aço aqui dentro, né? A gente vê lá, a gente trabalha lá numa empresa no Pará, né? Carrega barcaças e barcaças de milho. O Brasil é o maior produtor de milho hoje, né? Já passou, acho que os Estados Unidos, né? Nessa última safra aí. A gente joga fora, né? Nosso milho para os outros e depois nós compramos ração para o nosso gado, né? Feita, né? Lá fora, importa essa ração com custo mais caro, importa o óleo, importa o subproduto desse milho. Açúcar, né? Que todo mundo aí defende, a cana, isso e aquilo, né? Vai para fora e depois nós compramos o doce pronto, nós compramos lá, né? Os alimentos importados, que, né, os outros lá usam, né? A Coca-Cola, né? A gente paga a marca, né? A gente aqui, então, assim, o Brasil precisaria de mudar muito, né? Só que, como eu disse lá atrás, o Brasil não foi feito para ganhar dinheiro, né? Não foi feito para ser industrial, foi feito para banco, na minha opinião. E tanto assim é que o primeiro industrial nosso chamava Barão de Mauá. O governo quebrou ele. Aqui em Araçatuba, nós tínhamos o maior produtor de gado do mundo numa época aí, em 1960 e tal, chamando Tião Maia. O governo foi lá e quebrou ele. Porque os interesses de fora, né, os interesses do Anglo e ingleses, né, os ingleses aqui, não queria que um brasileiro se destacasse, montasse indústria para concorrer com os ingleses aqui, que vendiam os subprodutos, ou tinha os frigoríficos aqui da época. Então quebraram ele. E assim né? Se o cara vai e se destaca, alguém é contra, né? Você está indo contra o interesse de alguém. Aí você pagando, tendo interesse lá no governo, alguma coisa, você consegue ir lá fiscal mais vezes, né? Você consegue ter denúncias mais fortes, ter gente lá contra você, né? E tudo, e assim. Meu, é complexo, né? É complexo, porque assim, às vezes a gente fica só pensando na estratégia de empreender. Tá, eu tenho uma boa ideia para começar a empreender. Mas não, a gente tem outros desafios, a gente tem a questão da nossa... onde a gente vive, onde a gente mora, as dificuldades. Laércio, você que tem essa questão aí, né, de mais voltada para a linha do entendimento com relação viradas de chaves que você teve. E aí, como é que fica? Não é apenas você, não é você ter ali uma sacada, tem todos esses desafios, como driblar isso? São coisas que a gente está comentando de vários temas aqui. Mas, O que ele disse aqui... se a gente for puxar, vai ficar pescando aqui situações aqui por horas e horas. Assim, uma coisa assim que nem a gente comentou, o empregado chega um momento que ele está dentro da empresa ditando o valor do patrão. Olha, eu acho que eu estou ganhando pouco, tô com problema lá, não estou conseguindo pagar isso, não consegue aumentar. Aí você vai explicar para ele, fala, cara, eu tô pagando mais do que o piso do salarial para você, entendeu? Eu tô te mantendo aqui, se você sair daqui, você vai para outro lugar, você não vai ter o mesmo salário, a mesma valorização. Mesmo assim, aí começa a faltar. Aí, hoje, é que nem a gente comentou sobre leis trabalhistas aqui, hoje o empregado, o empregador, no caso o patrão, ele não tem nem o direito de segurar o profissional pelo aviso. Porque às vezes ele não tem, eu quero parar hoje. Pô, quem que eu vou colocar no lugar? Aí o cara vai falar, não, eu não quero mais. Aí, tipo assim, você não tem o que fazer. Aí você vai manter o cara por 40 dias, o cara vai te dar um prejuízo muito maior do que você mandar ele embora. Então, às vezes é mais barato você pagar o aviso, às vezes não. E na minha opinião, quase sempre sai mais barato você pagar o aviso, pagar multa, porque você manter alguém lá desmotivado por 40 dias.
Tem alguns os advogados que falam assim, olha, vamos fazer um contrato, quem entrar na sua empresa não pode sair por 6 meses. Se você se pedir a conta, não pode entrar num concorrente direto por 6 meses. Mas você vai manter um cara lá, desmotivado por 6 meses, você sabendo que o cara quer sair de lá, entendeu? Então, assim, totalmente, um campo minado que o empreendedor e o empresário se encontram. E, assim, para quem quer empreender, uma coisa que eu falo, primeiro, visualize as coisas que você sonha fazer. Vamos supor, para cada item que você... eu quero, sei lá, quero faturar 10 mil reais por mês de início, líquido. Aí, para cada coisa boa, você lista 10 desafios. Olha, o que eu vou enfrentar? Para mim ganhar 10 mil, eu vou ter que pagar tanto de contador, vou ter que pagar tanto de taxa, tanto de tributo, eu vou enfrentar eu preciso de um funcionário que vai receber X, ele vai ter que cumprir isso, e vai listando. Porque se você colocar 30 itens que você tem uma meta, você vai ter ali 300 desafios. E aí você vai filtrando como enfrentar esses desafios. Para entender que não é algo simples abrir um negócio ou empreender. Então, antes de eu entrar em uma situação, eu já tenho que ter pensado no que fazer quando algo vier entre aspas, começar a dar errado. Para eu estar preparado. Não é só uma aventura. Eu vou ir e vamos que vamos. Não, cara, eu tenho que ter preparo. E isso não envolve só a técnica também, envolve a parte emocional, porque muita gente tem sonhos, mas não tem o emocional para lidar com pressão. Eu ser um empregado, que eu tenho um cargo de gestão, uma liderança lá, e ser cobrado pelo patrão é uma coisa. Mas agora você tá à frente do negócio, saber que 10, 15 famílias dependem do rendimento, você entra no vermelho do banco para você pagar em dia o salário de um funcionário que não tá nem aí. O cara entra, vai bate o ponto. Se você parar para pensar, eu acho que tem um estudo, eu não lembro a fonte, mas o funcionário de 8 horas por dia de trabalho, ele produz mais ou menos 40% desse aí, ele é ocioso. Então ele produz 60%. 40% desse tempo de 8 horas é banheiro, é conversa, é tempo ocioso, falta de concentração. Então, no dia, se é 8 horas por dia, 3 horas e meia ali, eu tô pagando sem ele produzir nada. Tá te furtando. Isso. Tá furtando da empresa, É algo que a gente não pode nem falar. Não fala isso, mas é furto. Então, tá tirando o tempo seu que você tá pagando para ele. São desafios imensos. Isso eu já vi esse estudo, inclusive é do nosso Custo Brasil. Lá fora, né, onde não tem a CLT, que o cara não tem a segurança, né, que ele acha que ele tem uma segurança falsa, né, de estar lá tranquilo no emprego dele, ele tem que trabalhar mais para poder ganhar mais, para manter o emprego dele e para ser empregável, né? Quer dizer o seguinte, o cara que ele é um bom profissional, ele vai ganhar mais, ele pode trabalhar em qualquer outra empresa. A empresa também vê que aquele cara tá produzindo mais, ela pode pagar mais para ele, né? Isso aqui no Brasil é um entrave, porque o cara na mesma função, se ele é o eletricista lá na nossa empresa, se ele é o eletricista, se você tem lá 6, 7 eletricistas, você tem que pagar 6, 7 salários iguais. Mas eles não são todos iguais. Cada um vai te render uma coisa. Tem outro que faz uma coisa a mais, tem outro que não faz, tem outro que não dá um pouquinho mais de trabalho, isso aqui. Você não pode pagar a variável, né? Senão ele vai lá, te coloca na justiça porque o outro tá ganhando mais que ele na mesma função, né? Você não pode dar um prêmio pro cara por fora ou um presente pro cara por fora porque você tá fraudando o olerite do cara e você não tá pagando o imposto desse cara. Então, assim, a meritocracia aqui no Brasil não funciona, não tem jeito de você querer implantar, né, essa questão, né? O cara aqui no Brasil, ele trabalha para sua empresa 8 horas, na teoria ele não poderia estar trabalhando em outro lugar. Mas à noite ele pode fazer um bico aí de entregar a moto e aquilo. Se ele se acidenta, você está sendo prejudicado, né? Não é complicado, né? Aí você pega, você vai na rua, aí você vê esses molecados aí com o som ligado, né? A gente, na época da segurança do trabalho, a gente brincava com isso. O cara, ele com 18 anos, ele põe um monte de somzão no carro, né? Liga aquele funk estourado lá e tal, né? E depois chega na empresa, você tem que dar protetor auricular para ele. E se ele perde a audição, você é que paga, né? Mesmo. Então, né, a gente brinca, né? Que você tem que dar o protetor auricular o melhor possível, e se ele perder, você dá de novo, ensinar ele a usar, né?
filmar as 24 horas lá dentro. Aí você tem que pôr alguém para ficar olhando ele, né? Que é um técnico de segurança, para ver se ele tá usando mesmo, né? Porque se ele não estiver usando, é você que vai pagar. Quer dizer, não tem lógica essas coisas. Então, assim, por funcionário, se ele não usar, a empresa vai pagar. Se ele usar, a empresa vai pagar. Pô, né? Não é uma coisa complicada, né? A gente luta com isso todo dia, né? A gente luta com esse assistentalismo, né? Hoje nós estamos passando uma coisa muito difícil, que é o seguinte, na nossa profissão, né, lá, a gente tem os ajudantes, o menor salário do ajudante é R$ 1.800, vamos dizer assim, né? Se o cara, ele pega de ajudante aí, ele entra na sua empresa, trabalha lá 6, 7 meses, ele faz de tudo depois para você mandar ele embora, né? Nem você estava falando, aí você manda ele embora, ele vai entrar lá com o seguro-desemprego, vai ganhar lá uns R$ 800 por mês, um pouquinho mais, né? Do seguro-desemprego sem trabalhar. Aí ele vai entregar coisa na rua de moto. Ele vai tirar 3 pau por mês de moto, sem CLT, né? Nas custas do governo, sustentando ele, porque ele está sem registro, ele pode continuar, né, recebendo lá o seguro-desemprego mais um certo tempo. Depois ele entra de novo num outro bobo lá, no outro empresário, ele entra de novo lá, né? Porque você está precisando. Ele entra lá, trabalha mais um certo tempo, você manda ele embora de novo. E entra falando que tudo que ele... Eu preciso disso. Não, tudo isso eu fazia na outra empresa. O cara vende um peixe lá que parece que ele é melhor vendedor que o dono. E outra coisa também. Ó, como o Brasil protege. O Brasil tem uma certa coisa que também de proteger bandido, né? Nos filmes antigos americanos, todos os bandidos vinham pro Rio de Janeiro, né? A gente brinca, né? Mas a gente tem uma coisa assim, eu não posso falar, se alguém vem me consultar sobre o que era um outro funcionário, eu não posso falar mal do cara. Eu não posso falar o que o cara fez de errado na minha empresa. Você entendeu? Eu não posso dar recomendação. Eu só tenho que falar bem, então, né? Ou então você não fala, né? Então hoje ninguém mais pergunta. Mas você não pode mais falar isso, né? E se você vai lá no Poupa Tempo tirar lá o BO do cara para saber se ele tem alguma ação, isso e aquilo, não vem tudo que você precisa, não vem. Tem coisa que lá, o BO que ele bateu na mulher, outra coisa, o que ele fez lá, não é tudo que chega, só chega, né, um papel só para falar que tem. Aí depois é que você vai ver. A hora que ele está dentro da sua empresa, é que você vai conhecer ele lá, né? E aí você faz de tudo, né? Para você tentar recuperar, porque você está investindo, né? Isso e aquilo, né, no cara, tentar, né? Ou aí chega numa hora, né? Que o Lars estava falando aí, que ele quer ser mandado embora. E aí você tem 30 dias, ou 40 dias lá, né? E mais a multa do fundo de garantia que você tem que mandar ele. Por quê? Porque para ele ser mandado embora, ele tira esses 40%, né, do fundo de garantia, que é um dinheiro que ele acha que ele teve direito, né? Mas é 8% do salário de todo mundo que recolhe lá do governo, para o governo trabalhar com o seu dinheiro, e você vai tirar uma mixaria lá, né? Achando que é seu direito, né? Sendo que você podia ter esses 8% no seu salário e você fazia isso com ele, né? Mas aí ele acha que ele tem esse direito lá da multa, né? Dos 40%, então ele faz de tudo para você mandar ele embora. E se você não mandar ele embora, ele pode te ferrar lá com o cliente, né? Ferrar com alguma coisa dentro da sua empresa, né? Fica sendo mais caro mesmo. Então você acaba mandando ele embora mesmo, né? Até sendo meio... Até tem funcionários que vêm te propor para você... você me manda embora, né? Você me paga aí, eu te devolvo a multa do fundo de garantia. Tem funcionário assim, tem empresa que tem. Você acaba, né, tendo um mercado paralelo disso tudo aí, né? Que vive, né, com esses caras. Hoje em dia, então você tem ali funcionários mal qualificados, que você investe na qualificação. A gente chegou a formar lá diversos eletricistas, né? O cara entrou como... não sabia nem pintar rodapé, né? Aí depois ele acaba se formando, sendo um eletricista, dá alguma coisa para a empresa, né? Isso e aquilo, né? Depois ele pede, manda ele sair, aí ele pede para sair, você manda ele embora, tudo. Aí o que acontece? Ele vai trabalhar com o seguro-desemprego dele, de R$ 3.000 que ele estava recebendo, ele vai receber R$ 2.000 durante aí uns 6 meses, né? Aí ele vai fazer casa sem CLT.
Ele vai lá fazer a instalação elétrica de casa, porque nas casas não precisa de CLT, né? Falando NR10 lá, né? Não civil. Ele vai tirar 5 conto por mês, limpo, fazendo casa, trabalhando por fora, se sujeitando a ir e voltar lá, né? O pessoal que trabalha sem CLT vai de moto, aí bate na rua aí e tudo. E quem acaba? A sociedade acaba pagando o médico, acaba pagando depois a aposentadoria para ele pro resto da vida, né? Se ele acontece um acidente com ele, porque ele estava trabalhando sem CLT, vivendo do governo. Será que o governo paga se ele... Porque o governo está dando seguro-desemprego para ele, né? Será que o governo paga se tiver um acidente de trabalho no meio do caminho? E fora daqui? No caso dos Estados Unidos, já não tem questão de... Claro, não tem CLT. E todo mundo trabalha por si. Todo mundo trabalha por conta lá, né? Assim, não tem essa questão aí, né? O que eu sei, assim, os Estados Unidos você não tem a trabalhista, né? Você pessoa física, você faz um contrato com a empresa que você está lá. Às vezes você é sindicalizado. Então, o sindicato até tem muita filme aí que fala aí, né, da máfia, de sindicato, isso aqui. Mas o sindicato lá, o funcionário paga se quer, né? Não é obrigatório, que nem aqui agora voltou, né? Mas eles entram lá em sindicato, por quê? Porque aí o sindicato tem algumas proteções para ele. Então, assim, todo mundo aceita, né? E assim, eu faço negócio com a empresa, tenho um contrato com isso. E se daquilo ali alguém está se sentindo que teve alguma lesão, né? Tanto a empresa com ele ou eu com a empresa, eu vou na justiça comum, na justiça civil. Só que lá, né, você sabe, né? Você tem a justiça civil no outro dia, né? Assim, não é igual, né, a nossa aqui. Então você vai no mesmo mês lá, você já vai na frente do juiz. Primeiro você tem uma mesa, né? Que você senta lá com seus advogados, faz um acordo se você quiser ou não, né? Ou então você vai na frente do juiz lá e resolve, mas é civil, né? Não tem esse negócio de... né? É um contrato. Aqui a gente tem esse negócio de pessoa física e pessoa jurídica, né? Lá não tem esse conceito. Tem essa distinção, né? Você está trabalhando, né? Você quer receber por aquele trabalho que você está fazendo. E a empresa pode te premiar, e normalmente é assim. Você aceita um salário lá que é um mensal seu, né? Para você cobrir seu custo. E aí, uma vez por ano, você ganha um valor lá maior, ou de acerto de PLR, que a gente tem aqui no plano de retorno de resultado, alguma coisa assim. Então, é muito comum isso lá, né? Então, é meritocracia. Se eu dou mais, puxo mais o saco do patrão, também tem isso. Também tem as coisas, né, que acontecem, né? Mesma coisa do chefe, mas você ganha mais também. Você consegue... E outra coisa, né? O Brasil, tanto para empregado quanto para patrão, né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Agora ainda está tendo alguma estabilidade, isso, aquilo. Eu sou da época que eu tinha 2.000% de inflação, né? Quando eu comecei minha empresa. Né? Foi antes do plano Collor, antes, né, do real. Né? Então era mais difícil ainda. Você não sabe... Na realidade, quando você começa uma empresa, ninguém pensa em ter... É muito difícil um empresário que dá certo, né? Que ele fica pensando no dinheiro. A primeira coisa, ele pensa em fazer a empresa acontecer. Fazer rodar a empresa. Mais para frente, ele pensa em resultado, né? É claro que tudo tem fazer plano de negócio, tudo isso aí vai ter mais assertividade, né? Isso e aquilo. Mas se o cara ficar pensando, né, nisso que a gente está falando, que é contra, ou pensando em ganhar o dinheiro, ele nunca vai abrir empresa só, né? Ele não vai ter só o sucesso, né, que ele precisa. Então ele tem que, né? Primeira coisa, né, a gente estava falando, para você ganhar uma maratona, primeiro você tem que dar o primeiro passo, né? Então você tem que abrir empresa, começar, né? Arriscar, né? E aí, assim, onde você vê que você é falho, onde você não tem conhecimento, vai buscar, né? Vai juntar com outras pessoas, né? Tirar de base e tal, né? Tá, a gente está tendo uma visão, então, de uma empresa com todas as suas dificuldades e uma empresa que produz no sentido de ou serviço, né? Ou venda de alguma coisa, tá? Nós temos, então, aqui duas empresas. Só que tem uma outra aí que também, né? Que a pessoa acaba empreendendo por trabalho pela internet, né? Que às vezes acaba... É claro que vai ter que ter os seus funcionários, mas é possível também a pessoa
Tem alguma dificuldade quanto a isso? Será que a pessoa ela vai ter ali, ela trabalhou, ela empreendeu, né? E só que ela vende curso pela internet, por exemplo, tá? Então, atenua bastante essas questões aí. O que você me fala, Laércio? Atenua bastante essas dificuldades que teria abrir uma empresa mesmo e fazer, e construir, e criar algo? Na verdade, as dificuldades são basicamente as mesmas, só muda o produto. Se eu trabalho com um produto, eu não vou dar conta de fazer tudo. Eu não vou conseguir filmar, não vou conseguir fazer edição, eu não vou conseguir produzir conteúdo sozinho, então eu vou precisar de um profissional. Se eu contratar um profissional, é a mesma coisa. Hoje um copywriter aí, que faz essa questão da história, que faz o copy mesmo, da divulgação. Vou precisar de um câmera, vou precisar de um equipamento bom. Uma câmera hoje, de boa qualidade, 40, 50, 60 mil reais para fazer uma filmagem legal. Então, assim, isso são... Se eu não for depender de terceiros, eu vou contratar uma empresa e ela vai fazer essa parte. Então, assim, eu acredito que tudo, o que altera são o produto. E, lógico, tudo que nós apresentamos aqui de fiscal, isso entra da mesma forma. Entra da mesma forma. Então, assim, se eu tenho um faturamento mais alto, eu vou ter que declarar da mesma forma. Então, realmente, não tem muito para onde correr. A questão é visualizar os desafios e se motivar pelo que pode fazer. Porque se eu for olhar para os desafios hoje, é desanimador. Acaba complicando, né? Tá. Bom, Glauber, então você tem a sua empresa de engenharia, né, e consultoria, né? Conheço muito bem. E tá. Então, assim, quanto ao futuro, né, o que você pensa, né, da empresa, até porque a gente vende consultoria, né? E as normas estão aí, né? O que você pensa na questão de futuro da sua empresa, com relação a dentro do seu nicho de trabalho, nicho de mercado? Fala um pouco sobre a Eletroalta. A Eletroalta, nós trabalhamos com consultoria, engenharia, né, especializado na área elétrica, para indústrias aí, né? E, assim, nossa expectativa agora, a gente está falando mal, né, da legislação trabalhista, mas a gente vive um pouco, o nosso mercado vive da legislação trabalhista, né? Por ter essa legislação trabalhista. Então, a gente até é uma prova, né, de que as empresas têm um custo, que é para pagar a gente, para atender alguma coisa trabalhista, né? Certo. Então, assim, então a gente está na expectativa aí da revisão agora da NR10, que deve trazer alguma evolução aí para o nosso mercado, né, para a nossa atuação, mas a gente está vendo que o Brasil tem mais empresários aí, né, mais loucos aí, tentando aumentar, né, os negócios aqui no Brasil. Então o mercado está um pouco aquecido aí para a nossa área, né, de construção, ampliação de fábrica, aí a gente está vendo que está tendo um aquecimento e está sumindo, né, um pouco de mão de obra, né, que já era difícil, né, mas está sumindo. Então a gente está vendo que está tendo esse crescimento e a gente quer alavancar agora a área um pouco mais de projetos, né, de entrar nessa área de projetos e gerenciamento de projetos, que é o que dá mais gosto a mais, né, para a gente, ver quando a gente olhar um negócio pronto, falar assim, a gente contribuiu para aquilo, né? A gente teve a palpável, né? Uma coisa palpável, não foi só um papel, né? Não foi só uma, né? Claro. A gente tem esse sonho, né? E a gente quer ampliar agora esse negócio, esse lado aí da nossa empresa. Mas eu também estou numa fase que eu já estou vendo uma diminuição, né? Das minhas atividades. Meus filhos não querem, né? Acho que eles viram o pai sofrer tanto assim, eles não querem tocar a empresa, né? Cada um tem sua carreira aí, tá seguindo. Então agora a gente está preparando a empresa aí para crescer e colocar aí funcionário de dono, né, Paulo? Colocar a gente lá como para participação, né? E a gente poder aí partir para outras coisas, né? Tentar
outros sonhos, né, que a gente tem fora, né, outras coisas também para o fim da nossa. Acho que a gente já contribuiu aí, o que tinha que contribuir bastante. Teve muita gente que saiu rico, né, até mais que nós, né? Mas a gente tem isso daí, né, para frente, pensado. Eu não digo que eu vou parar, né? Quando a gente aposenta e é um empreendedor, a gente não para mesmo, né? Assim, a gente não fica só pescando, né? Que nem o pessoal fala aí, né? A gente quer sempre. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem uma necessidade muito grande de repassar o conhecimento. Acho que isso é uma qualidade da raça humana, né? Transmitir o conhecimento, né? Então eu quero montar alguma coisa nessa área ainda para frente, tá? De repente até com a ajuda da internet, aí, nem nós estamos fazendo aqui, de estar repassando o meu conhecimento técnico, né? Até também pode ser empreendedorismo aí, né? De como montar uma empresa, né? E dar consultoria do que for. Mas a gente quer repassar esse conhecimento para frente e acho que essa é a tendência minha, pessoal. E na empresa é formar ela, abrir mais os horizontes, aí, o leque de serviços que a gente já atua, né? Para poder não ficar só num determinado nicho aí, né? Colocar mais funcionários qualificados, qualificar o pessoal que está lá e aí abrir, né? Não digo abrir capital na bolsa, não é isso, mas abrir para os funcionários mesmo, né? Para eles continuarem participarem da empresa, né? E virarem empreendedor, né? Sim, ser esse gostinho como empreendedor. Então eu acho o seguinte, se o cara é bom demais, não porque ele se acha bom demais, né? E sai da sua empresa, mas se ele é bom demais, está te dando resultado, tá isso e aquilo, em vez dele montar uma outra empresa, vira sócio seu, né? Todo mundo ganha, né? Acho que lá fora isso é comum. Lá fora é comum. Você vê muita gente que se torna sócio, né? Sócio minoritário das empresas que eles mesmos formaram, eles mesmos trabalham. Então é isso que eu quero fazer. Tá. E a sua, Laércio, o que você pensa nesse ramo aí? O que você pensa daqui um tempo? Tá no caminho? Só um parênteses, você viu que ele comentou algo que na primeira vez que a gente conversou, a gente falou a respeito disso, falou, olha, como que você falou, uma pergunta a mim, como é que eu seguro um cara que ele tem um conhecimento a mais? Certo. E aí eu falei, cara, oferece uma participação da empresa. É isso aí. E aí foi bem assim, ouvir do empresário realmente que tem essa possibilidade, é só para confirmar aquilo que a gente estava falando. Então assim, mas lógico, o empresário ele sabe para quem ele fala isso. Exato. Ele tem alguém que conhece, alguém que ele viu crescer lá e a gente tem total prazer. Eu realmente, assim, eu vejo como um prazer você fazer isso por alguém que fez muito por você, entendeu? E é gratificante. Eu não vejo que isso vai ser um peso. Vai ser muito gratificante. Só um parênteses, eu acho que no Brasil muitos empresários não fazem isso porque a legislação não permite você fazer isso também. A legislação não é moldada para você fazer isso. E isso também, né? Se você coloca o cara ali como sócio da sua empresa, o fiscal pode ir lá e achar que você está burlando a lei trabalhista dele, né? E se ele depois brigou com você pôs ele lá, mas ele teve divergência de sociedade, teve divergência de opinião, isso e aquilo, não quero mais, quero sair daqui. Ele te põe na justiça porque ele alega que foi isso. Entendeu? E não é isso. A gente quer que o cara contribui mais ainda. E ele também, se ele ficar rico, eu também quero, eu vou ficar, né? Sim, se todo mundo ganhar junto, né? É isso que tem que acontecer. Ninguém coloca um funcionário, ninguém tem o cara na empresa, a não ser o funcionarismo público, né? Mas você não tem um funcionário na sua empresa que não está te dando lucro, né? Você não é assistência social, não é? Se você tem um funcionário lá, ele tem que te dar retorno. Se ele está te dando retorno e cada vez mais retorno, quer dizer o seguinte, se eu pôr ele de sócio, ele vai ver também e vai ver o retorno, né? Mais e vai contribuir mais ainda, né? Porque agora a empresa é dele, né? Ele vai querer isso mais. Mas não é a possibilidade, né? Não é vamos dizer assim, a legislação não deixa. Muitos funcionários, mesmo ele tendo esse perfil de ser o cara de confiança, isso e aquilo, mas às vezes o cara também é aquele que tem um pé mais para trás, né?
acha que é a zona de conforto, que é muito problema, que é isso, que é aquilo, que quer continuar dessa forma, né, de como empresário. Então tem tudo isso para a gente analisar, né? Mas esse é um problema nosso. Nós temos esse problema de legislação. Nós não conseguimos fazer isso fácil. Não consegue. É complicado. O Brasil não é feito para... A legislação CLT, meu advogado lá que fala, né? E é uma coisa para o engenheiro, é difícil de entender. Para a gente que é engenheiro, a gente sempre raciocina lógico. 1 mais 1 é igual a 2. 2 mais 2 é igual a 4. Para o advogado, você falar alguma coisa para ele fala, depende. Nós não entendemos o que é depende, nós não entendemos isso, né? Por que uma ação trabalhista igualzinha para um funcionário lá, que o cara colocou, você ganhou alguns itens? Aí para o outro funcionário, a mesma coisa, o cara fazia a mesma função, o juiz te dá outras coisas, é diferente. Aí é entendimento, é interpretativo, não sei. Né? Para a gente que é engenheiro não tem, nós temos um resultado, né? A gente é lógico. Sim. Isso é complicado de entender aqui. Tá, então para a gente já partir pro final, Lars, dentro do seu ramo, né, do seu trabalho, o que você pensa com relação a isso e qual a sua perspectiva aí de futuro dentro das suas atividades? Eu creio que tem que ser otimista. É o que eu sempre pego, ser otimista e procurar uma forma de enfrentar essas adversidades, né? Lógico, a gente não vai conseguir mudar todos ao nosso redor, mas tentar mudar as pessoas próximas a mim, no caso, né? Eu vou conviver com um cliente que vai dizer que exigir algo que não tem direito, mas mesmo assim eu vou ter que fazer. Vou conviver com os desafios de tributo fiscal, vou conviver com o desânimo do dia a dia, às vezes eu não tô legal, às vezes não tô bem, mas eu tenho que ir lá porque tem uma empresa. Se eu não estiver lá, não vai funcionar, que a maioria dos empresários hoje não tem 20, 30 funcionários. Então, se o dono não tiver, a empresa não funciona. Então, ele não tem... É uma coisa assim que o empregado nunca vai entender, até ele se tornar um empresário ou empreendedor. Se ele não for, não vai ter resultado, não vai ter conta para pagar. Eu vou meter um atestado lá e deixo para autorar. Não, porque ele não tem essa obrigação. Então, assim, essa parte, o que me conforta é o seguinte, eu vou lutar pelo que eu vejo que é o melhor para mim e para minha família. E eu vou colher o fruto. O que vai diferenciar a minha vida dessas pessoas é lá na frente. Uhum. Lá na frente a minha vida vai estar de uma forma e eles vão falar que foi sorte. Não foi. Foi trabalho, dedicação, entendeu? Eu não posso mudar as pessoas, mas a minha mentalidade sempre é buscar algo assertivo, buscar algo que realmente, assim, venha dar um conforto para mim e para minha família. E assim, o sucesso não é aquela alcançar financeiramente ou alcançar bens materiais, mas o sucesso é você se manter fazendo aquilo que você gosta e sabe, se sentir realizado. E eu considero isso que é o que vai me mover, no caso, vai me mover adiante aí. E com as perspectivas que eu penso assim dos dias atuais daqui para frente, eu creio assim, não são animadoras, né? Pelo que nós temos vivido aí, questão de governo, essas coisas também, como já foi falado. O fato do empresário, nós não temos muito investimento. Eu penso também tipo, algo falando para mim, nunca gostei, nunca fui muito fã de exatas, matemática, física, química, sabe? Fala, o que eu vou fazer com isso? Mas a partir do momento que eu comecei a empreender, aquelas contas começaram a ter um sabor diferente. Eu comecei a me motivar a procurar saber porcentagem, lucro, isso por quê? Porque eu transformei isso em uma matemática financeira aplicada a objetivos. Quando eu ensino nas escolas sem uma motivação, olha, faz essa conta, seno, cosseno, tangente, teorema de Tales, isso, aquilo. Cara, 99% nunca vai usar isso na vida. Agora, se você separa uma matemática financeira ou ensina os alunos a saírem de lá já com uma mentalidade como dos Estados Unidos, que eles já sabem investir, que eles já sabem... com 16 anos, muitos alunos já sabem com quantos vão se aposentar, quanto vai ser o rendimento quando tiver 35 anos, quanto que ele vai ter que investir na ação,
isso, aquilo, para comprar, para fazer as operações deles. Hoje, nós temos aí, sei lá, 3% da população, se for fazer uma conta aí, que sabe lidar com finanças dessa forma. É isso. Eu conversei com o Fernando Dias. Ele veio aqui, a gente conversou exatamente essa questão aí. Esse desafio, né, de entender os números ali para um investimento, no caso. Exato. E aí, isso, o que eu foco é assim, não olhar para as circunstâncias, não olhar para o lado, mas olhar para aquilo que eu tenho em mente. E é a única esperança, sabe, que eu tenho, assim, realmente, de fazer a minha parte. E contagiar os mais próximos e ter a esperança que esse ciclo vai se repetir. Perfeito. Senhores, muito obrigado. Glauber, obrigado. Deixa os seus contatos aí, fala um pouco aí quiser fazer o merchan da empresa, fica à vontade aí, esse tempo é seu. Nossa empresa lá, né, Paulo? Nossa, do Paulo também. Chama Eletroalta Engenharia. Estamos em Ribeirão Preto. 016 3615 3601. E a gente atua mais com indústrias, né? Mas se tiver algum comprador aí de alguma usina aí, lembra da gente. Queria agradecer, né, por estar aqui. Embora tenha dito muitas coisas negativas do que ser um empresário, eu queria ter mais tempo também para falar as coisas negativas do que é ser um trabalhador, né? Do que é ser um CLT. Então, que você tem que pensar o seguinte, né? O INSS não vai ter mais, não. Né? Nós estamos vivendo um mundo aí que está mudando muito a história, né? Você falou aí negócio de trabalho da internet, né? A maioria do pessoal da internet está trabalhando sem nada, né? Então, quer dizer, uma hora ou vão arrumar um jeito de tributar, de cobrar esses valores aí, né? Mas esse pessoal não está contribuindo para a aposentadoria minha. E eu estou querendo brigar com isso, né? Porque se não tiver essa base pagando aí, eu não vou ter esse retorno. Então, o empregado tem que pensar nisso também. Mais lá para frente, né? Se você não chegou e fez um patrimônio dos seus 20 até os seus 40 anos, esquece, né? Porque vai ser muito mais difícil você continuar vivendo, né? Saber que você vai se aposentar aí com o salário de R$1.000 por mês aí, que você não faz nada, né? Então, esse é o lado de ser ruim como empregado. E queria deixar também o seguinte, não é porque tem dificuldade, por isso aquilo, né? Ser empreendedor, ou ser o dono da empresa, ou montar um negócio, depois que o cara gostou do sabor, né? De viver nesse perigo aí, ele vai se sentir feliz e vai Se realizar. Fazer mais, e cada vez mais, né? Levantar cedo e querer brigar por aquele sonho dele. Então é assim que funciona, né? Redes sociais. Eletroalta, @eletroalta, lá no LinkedIn, a gente tem lá uma página no LinkedIn também, né? Pode procurar lá Glauber Maurinho ou Eletroalta, e o pessoal vai achar bastante matéria. E no Google é só pôr Eletroalta lá que aparece na frente dos concorrentes. Primeira página. Primeira página no Google aparece. Obrigado, Glauber. Obrigado por ter participado aí. Obrigado. Laércio, obrigado. Deixa seus contatos aí. Bom, rede social minha é o Laércio Rodrigues Oficial, né? A gente trabalha com mentoria, treinamentos, atendimento de coach também. E hoje eu atuo com a minha esposa na Madecerto Madeiras, @Madecerto Madeiras. Tem a marcenaria também, Modelato, Modelato.planejados. Então, assim, fora os outros empreendimentos à parte. Mas estou aí tentando migrar para essa parte de comunicação mesmo, ajudando ali a empresa também, que é o nosso carro-chefe, que é trabalhar com madeira. É algo também que eu aprendi ali a gostar, né? Para quem era um vendedor, um encarregado de vendas, ali se tornar não sabia nem o que era uma ripa de madeira. Então, assim, com o passar dos anos aí, em 12 anos, um pouco mais de uma década aí trabalhando com isso aí, eu já me considero já um perito, né? Perito, quando você passa de 1.000 horas ali, você já pode se considerar um perito. Então, com relação a isso, marcenaria, comunicação, vendas, então essa parte eu tenho muito a contribuir aí. Então, esse é o segredo, né? Trazer aquele conhecimento para contribuir com o próximo. É isso que eu penso. Perfeito. Senhores, muito obrigado então. E para você, se você
curtiu o conteúdo, então se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas e até a próxima.